Olá meninas, boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres, todas as terças-feiras, às 19 horas aqui pelo Instagram. É uma satisfação muito grande estar com vocês para o nosso bate-papo, para a nossa conversa de mulheres, que todas as terças nós trazemos um tema que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida. E é muito gratificante para mim, como mentora de mulheres, trocar essa experiência com vocês. Ter esse espaço de diálogo, esse espaço de aprendizado, né? Porque eu também aprendo muito com vocês. E quero, assim, agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por esse espaço que a gente pode tornar tão democrático e tão abrangente, né? A nossa conversa. Eu sou Ilma Piemonte, para quem não me conhece, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e graças à internet nós temos alcançado mulheres de vários lugares, até de outros países, né, nesse nosso bate-papo aqui. Então, para mim, assim, é um grande prazer e queria agradecer a presença de vocês, sejam todas muito bem-vindas. E para a gente convidar outras amigas, né, para participar dessa nossa conversa, vamos estar encaminhando o nosso aviãozinho, né? Para quem estiver online, aí já vai chegando, vai se aproximando. Nós vamos falar um tema hoje bem abrangente, que diz respeito muito à nossa vida, que é sobre o sofrimento no sofrimento. Tá? Então vamos convidar nossas amigas, já tem gente entrando aqui. A Sônia, seja muito bem-vinda, querida. Prazer enorme tê-la aqui para esse nosso bate-papo, tá? A Sônia que é uma pessoa super experiente também, profissional, atende mulheres, tem muito para contribuir conosco. Muito obrigada, querida. Um beijo para você. Vamos encaminhando aqui então nosso convite para as nossas amigas, porque tem aquele ditado, né? O que é bom para mim, vamos compartilhar então com outras amigas, pessoas que você sabe que vai ser interessante estar participando dessa nossa conversa. Tá bom, meninas? Fico muito agradecida de vocês estarem compartilhando, tá? Fico feliz mesmo desse movimento que vocês também fazem, tá? De acreditar e de já ter passado por mentorias. A Meire chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Eu falo que as minhas mentorandas ficam com saudade. E aí elas vêm também para a live para contribuir, né? E assim, como elas têm feito grandes movimentos, grandes decisões e tem mudado a vida dessas mulheres. É muito impactante esse trabalho. E para quem não conhece, eu gostaria que visse, entrasse lá nas minhas redes sociais, no YouTube, eu tenho todos esses vídeos, essas lives aqui gravadas. Então, se você não consegue entrar ao vivo, online, né, aqui conosco, mas você pode ver com calma depois, pode também encaminhar para alguma amiga, tá? Alguém que tá precisando, que tá passando um momento difícil, né? Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente fala um pouco de dor, né? E é um assunto um pouco pesado, mas é um momento que a gente também aprende e que a gente começa a refletir sobre a nossa vida, sobre movimentos que a gente precisa fazer, reflexões que a gente precisa fazer para a gente ter uma vida mais feliz, mais alegre, espalhar essa alegria com outras pessoas, principalmente com as pessoas que nós amamos, né? Isso é fundamental. Quando a gente cura as nossas feridas, quando a gente consegue administrar o nosso sofrimento, isso é bom pra gente e é bom pra quem está próximo da gente, né? Ai, olha aqui, a Sônia ficou top o cabelo. Ai, obrigada, vocês são muito observadoras.
Aprendo muito com você. Sempre parabéns pela excelência no seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tamo junto nessa caminhada, querida. A Sônia também atende muitas mulheres, né? E esse trabalho que a gente faz de acolher essa mulher em sofrimento é algo assim gratificante do ponto de vista da gente conseguir impactar, né, fazer uma diferença na vida dessas pessoas e também de muita responsabilidade, né, de nós profissionais, principalmente da área da saúde, de estar acolhendo essas mulheres e fazendo a diferença na vida delas. E isso também traz alegria e traz desafios para nós, no sentido de estar buscando cada dia mais, nos envolvendo cada dia mais com essas temáticas, com essas questões, para que a gente possa ajudar ainda mais, né? Acolher, pensar junto possibilidades, pensarmos juntas estratégias, né? Para que você consiga sair dessa dor e desse sofrimento. O sofrimento geralmente traz tristeza, traz cansaço, traz esgotamento. E se a gente não compreende, né, um pouco a lógica desse sofrimento, a gente acaba sofrendo com o sofrimento. É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Que além do sofrimento, né, que é natural de todo ser humano, né, infelizmente na nossa vida nós temos perdas, nós temos tristeza, nós temos decepções. É inerente, a gente não consegue ter o controle sobre certas coisas, né? Um adoecimento, a perda de um ente querido, conflitos familiares, conflitos conjugais, pessoas da nossa família que às vezes tem algum vício, né? De bebida, de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas. Então são tudo dores e sofrimentos que nós vemos no dia a dia nesse atendimento às mulheres que muito nos entristece, né? Quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, em dor por conta desses fatores, nós também nos entristecemos, né? Com essa pessoa. A pessoa traz essa dor e esse sofrimento para dividir com a gente e às vezes a gente não tem nem palavras, né? Mães que perderam seus filhos, mães que perderam, né? Que sofreram acidente, às vezes a família sofre um acidente grave, perde 2, 3 membros da família. Ai, mas você tá falando de muita dor, de muita tristeza. Sim, a gente vê todo dia dor, sofrimento de muitas mulheres. Então, se você, né, privilegiada de que tá tudo bem na sua casa, né, você tá feliz, você tem uma casa para morar, tá tudo bem com a sua família, vocês têm saúde, ótimo. Tenha gratidão a Deus primeiramente, né, por essa condição, mas não ignore o sofrimento do outro. Não ignore a dor de outras mulheres, né? E a gente precisa ter esse espírito de empatia, sabe? De às vezes se colocar no lugar do outro pela sua dor. Claro que só quem vive a dor é que sabe, né? A intensidade dessa dor, desse sofrimento. Mas quando a gente pelo menos pode dizer, olha, eu sinto muito, mas eu tô aqui, você pode contar comigo. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que passa por um sofrimento e uma dor sozinho, né? Infelizmente, muitas mulheres em sofrimento e sozinhas, sem ter muito com quem contar. Às vezes ela tem até vergonha de falar da dor, sabe? Ou então, assim, um certo orgulho, entre aspas, tipo, que vão falar? Que eu sou uma fraca, que eu não dou conta dos meus problemas, sabe? Então, assim, são muitos sentimentos juntos, né? Além da dor, por isso que o tema que eu escolhi foi esse, o sofrimento no sofrimento. Porque, às vezes, o sofrimento é tamanho que você está sofrendo
por estar passando por um sofrimento. E aí aquilo parece que vem de uma forma muito pesada, muito acima do que a gente pode suportar. Porque muitas mulheres falam, olha, só quem perde um filho, quem, né, que pode sentir uma dor, a dor de uma doença incurável, que você não tem o que fazer. Quantas pessoas, né, num momento desse, num hospital, internado há vários dias, vários meses, sem muita esperança. Então são sofrimentos reais, né? Nós estamos falando de situações que acontecem de fato, né? Quantas mães sofrendo pelos seus filhos estarem num caminho de drogas, num caminho de prostituição, num caminho de destruição, de autodestruição, né? Porque que mãe que não aconselhou o seu filho sobre os perigos, sobre, né, os riscos que ele estava correndo? Mas infelizmente às vezes a pessoa faz uma opção por aquilo, né, por aquela condição de vida. Quantas pessoas em situação de rua, que às vezes a família nem sabe por onde anda, não tem mais notícia. Então, assim, ok, né? A gente tá falando aqui de tragédias, entre aspas, mas são dores e são sentimentos que muitas mulheres estão vivendo. Tanto na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e fora do país. Quantas mulheres que tiveram seus filhos desaparecidos, sem nenhuma notícia. E isso traz dores profundas, né, para as mulheres. E como eu disse, às vezes sozinha você também não consegue administrar esse sentimento, sabe? Essa dor. E aí que eu falo, sabe, desse trabalho de mentoria, desse trabalho de acolhimento da sua dor. E se você está sozinha, você precisa de uma ajuda profissional. Seja de um terapeuta, seja de um profissional da saúde, médico, enfermeira, assistente social, psicólogo. Mas você precisa de ajuda, minha amiga. Se você está vivendo uma situação de dor e de sofrimento por estar sofrendo com algo, não fique sozinha. E eu quero te encorajar uma questão, que eu já fui encorajada, de que tudo passa. A gente não acredita. Às vezes a gente fala, não, você não tá entendendo a minha dor. Você não sabe o que eu tô vivendo, quanto tempo eu tô vivendo. Mas as dores, elas são como as estações do ano. A gente já falou disso numa outra live, de que nós temos as 4 estações, né? Inverno, verão, outono, primavera. E as estações findam, né? Não é frio o tempo inteiro. Não chove todo o tempo. O sol brilha, né? As flores ressurgem. Então, assim é a nossa vida. Então, se você está vivendo um momento de tristeza, saiba que vai vir alegria para você. Às vezes não é no tempo que a gente gostaria que fosse. Eu queria acordar e amanhã não ter problemas. Mas não é bem assim, né? Tudo na nossa vida tem um processo. E nesse momento de dor e de sofrimento, também é um processo de aprendizado. Por mais que a gente não compreenda, por mais que a gente às vezes fala, olha, mas não tem saída, por que isso acontece comigo? Por que isso teve que acontecer na minha família? Porque às vezes essas dores, esses sofrimentos, a gente acha que isso acontece com o vizinho, né? Com o vizinho, com a minha amiga de longe. Às vezes a gente não consegue imaginar a gente passando por algo tão dolorido e tão sofrido. Mas, como eu disse, eu quero encorajá-los, sabe? E aí, qual que é a nossa postura frente a essa dor? A gente vai ficar se lamuriando, chorando,
sem esperança, não é o melhor caminho. Ok. Ai, Ilma, mas eu tô desempregada, eu não, sabe, eu não tenho capacitação. Ai, você não tá entendendo. Eu não vejo saída para mim. Ok. A situação, ela existe, né? O desemprego é real. A doença é real. Mas como que eu consigo administrar o desemprego? Como eu consigo administrar a minha doença? Né? Mulheres que têm câncer de mama, câncer de útero. Vocês já acompanharam alguém com uma dor assim? Vocês já imaginaram o que custa para uma mulher ter que ser extirpada a sua mama? Tirar o seu útero? Às vezes ela até solteira, nunca teve filhos. E ela tem que passar por essa dor. Mas o importante é você ressignificar essa tua dor. Sabe? Esse teu sofrimento. Ok, isso aconteceu, isso eu tenho que viver, isso eu não tenho como mudar essa situação, mas eu posso enfrentá-la diferente. E eu preciso buscar ajuda. Então, essa vergonha, esse medo de abrir o seu coração, de abrir a sua fragilidade, muitas vezes piora para você. Pode ser uma escolha sua. Ai, mas não, eu não quero falar pra ninguém da minha vida, do meu diagnóstico, do que eu tô vivendo, do que eu tô sofrendo. Ok, pode ser uma decisão sua. Só que o seu processo de recuperação, ele vai ser mais demorado. Possivelmente, você vai demorar mais tempo para sair daquela condição. A Edna chegando aqui. Olá, querida. Bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Fico muito feliz quando amigas, como pessoas que eu já conheço entram aqui, né? As pessoas que eu também não conheço, fico muito feliz, tá? Então, se você é de outro estado, de outro país, escreve aí seu nome e a cidade que você tá assistindo, tá? Por enquanto, as pessoas que estão aqui são aqui de Campo Grande mesmo, minhas conhecidas. Mas se você tá entrando e não é daqui de Campo Grande, coloca a sua cidade, por favor, tá? Para que a gente possa interagir, saber até onde está chegando essa nossa conversa de mulheres, né? Eu tenho tido muito feedback interessante. Ilma, olha aquela live, nossa, aquilo que você falou tem tudo a ver com a minha vida. Você está se identificando com isso que nós estamos conversando? Sobre a questão do sofrimento que nós estamos falando hoje? Ou você nunca sofreu, nunca passou por dificuldade na sua vida? Você deve ser, né, a estrela. Porque todos nós passamos por dificuldades. Principalmente no caso das mulheres 40 a mais, né? Que é o maior público que tem assistido, que tem acesso às redes sociais, né? De alguma forma, você já enfrentou algum sofrimento, alguma dor, alguma perda. Trabalhar com luto. Trabalhar luto não é tão simples quanto se parece. Né? Às vezes as pessoas falam, vira a página, tá? Já foi. Mas cada um sabe a sua dor e o seu momento de virar a página. E às vezes sozinho nem consegue virar. A pessoa passa anos a fio, né? Com aquele sentimento de perda, de dor, né? A Meire tá falando aqui, ó, saindo do casulo. Que bom, fico muito feliz por você, minha querida. Ó, saiu do casulo, borboleta, né? E é isso, né? Nós temos, para quem não assistiu ainda, eu gostaria muito de indicar essa live, sabe? Eu acho que é uma das prediletas minha, que a gente fala sobre isso, sobre a questão de sair dessa condição de lagarta e tornar borboleta. Porque quando a gente está nessa posição de lagarta, nessa posição de, sabe, de desesperança, de desacreditar em você mesma. Porque todas nós temos muito potencial. Às vezes você ainda não identificou qual que é o seu potencial para aquele momento. Mas todas nós temos muito potencial. E seja ele qual for. Mas você tá falando, mas
eu tô desempregada, eu não tenho formação. Ok, olha para você. Olha a sua história de vida e veja quantas coisas você já fez. Quantas coisas você já desenvolveu e que de repente você só dá uma lembrada ou então, sabe, ter essa vontade de querer mudar a situação, fazer esse movimento para que aquela situação mude, você já está evoluindo. Ou de repente você buscar outras alternativas. Ah, eu nunca me vi fazendo isso. Ué, mas, né? As perspectivas e as oportunidades estão aí. E às vezes a gente só consegue enxergar uma perspectiva nova no sofrimento. Sabe? Porque às vezes a gente fica numa acomodação tão tranquila, né? Ah, eu sempre trabalhei aqui, sempre deu certo desse jeito, sempre fiz assim. Aí vem uma adversidade, né? Aquela situação muda, né? Você precisa mudar de cidade, você perdeu o esposo, aquela casa que você tinha já não é mais sua, aquela condição de estabilidade que você tinha já não é mais tão favorável. E ok, tá tudo certo. Porque essa nova perspectiva, esse novo desafio traz também nesse processo todo um renovo, um repensar, uma mudança de atitude. Né? Vocês estavam falando do cabelo e é uma experiência pessoal. Eu gosto muito de mudar o meu cabelo, sabe? Porque é um marco de mudança na minha vida. Às vezes eu tô indo assim num ritmo, aí, sabe, algo me abre, eu aprendo, sabe, a minha terapeuta dá um toque, uma amiga, alguém no meu trabalho, lendo um livro, assistindo a um vídeo, a uma live, como eu aprendo, como isso impacta na minha vida, sabe? E aí me dá esses insights assim, opa, então vamos mudar, né? Vamos para outro patamar, né? E a gente tem falado disso aqui, o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento como mulher, sair da condição de lagarta, bater asas, se tornar luz, se tornar vida para outras pessoas, apesar do sofrimento. Ai, Ilma, mas como isso é possível? Sim, vários exemplos, vários. E olha, cada dia que eu vejo exemplos positivos assim, me encoraja de uma forma. E eu às vezes falo assim, nossa, mas como eu preciso ser grata. Como eu preciso ter gratidão por tudo que eu vivi, que eu estou vivendo e que eu ainda vou viver. Porque é na dor que às vezes a gente aprende. Porque às vezes a gente é meio cabeça dura, né? Ah, não. Vai se acomodando, vai vivendo daquele jeitinho medíocre, né? Sem muita perspectiva. Só que às vezes a vida mesmo, nesse chacoalhar, nessa tempestade que a gente precisa passar, às vezes é uma mudança de chave. É uma transformação que acontece naquele momento que você passa a pensar diferente, agir diferente, para melhor, claro, né? Sempre para melhor. Sempre para melhor. Então, se você está vivendo esse momento, não desespere. Por mais difícil que seja, acredite que é possível. Tenta silenciar o seu coração nesse momento. E observar, olhar para você. Nossa, por que esse turbilhão está passando na minha vida? Por que eu tô sentindo tanta dor, né? Porque às vezes, para algumas pessoas, uma situação parecida, iguais elas nunca são, né? Mas uma situação parecida, tipo, de perda do emprego, como a gente estava falando, né? Para uns, a pessoa tira de letra, fala, ai, que ótimo, não, beleza, eu já não estava muito feliz mesmo, vou seguir minha vida. Para outras pessoas, isso é o fim do mundo. Eu tenho acompanhado muito as situações
de tanta desesperança, né, chegando a um nível de depressão pela perda do emprego, porque aquilo fazia o sentido da vida dela. Era tudo, ela investia tudo, a sua energia, o seu tempo, o seu conhecimento, e de repente não tenho mais aquela situação. E aí? Aí nesse processo de reinventar, nesse processo de abrir para novos horizontes, de repente para uma outra empresa, de repente para um outro tipo de trabalho, uma mudança de carreira. Eu já vi muitas pessoas que a carreira dela não tem mais. Por exemplo, agora a gente está vendo aí esse movimento, né, das autoescolas. Não vai mais ter autoescola. Né? Claro que não vai ser assim, não ter mais. Mas toda aquela dinâmica de trabalho que as autoescolas tinham, ela vai ser reformulada. Entendeu? Não naquele formato. Então, as pessoas que trabalham com isso, elas terão que se reinventar, terão que se adaptar à nova situação. Que às vezes, não sei, pode ser até melhor do que a condição que eles estavam, ou pior. E aí a pessoa vai ter que rebolar para tentar ver uma outra opção, de um outro jeito, vai ter que ter uma criatividade para se estabelecer no mercado. Então essa exigência de reinventar é um processo de desenvolvimento. Então quando a gente critica a dor e o sofrimento, a gente tem que analisar primeiro o que esse sofrimento está impactando na minha vida. O que essa tempestade vai trazer de resultados positivos. Porque senão a gente entra num ritmo de só reclamar, de tristeza, de chororô, sabe? Que nunca dá certo pra mim, que tudo na vida tá errado, e agora o que vai ser de mim? Ok, a gente precisa viver essa dor e esse luto. Mas nesse processo também de dor, a gente precisa ter os olhos voltados para cima e falar, peraí, tudo bem, né? Então, o que eu tenho de possibilidade? Então, na mentoria, eu faço exatamente esse trabalho. Porque a pessoa traz essa demanda para mim. Ilma, olha, tá difícil, perdi o emprego, separei, meu marido foi embora, minha mulher foi embora, sabe? As coisas estão desestruturadas, o meu nível financeiro baixou, eu tinha uma condição melhor, meu marido morreu e agora? Eu não sei, eu nunca trabalhei fora, eu sempre cuidei dos filhos e da casa e agora o que vai ser de mim? Amiga, alô! Aproveita essa oportunidade de você se restabelecer, de você se reerguer, reavaliar sua vida, que às vezes as coisas serão muito melhores. Claro, com boas lembranças das vivências, né? Porque tudo é um aprendizado. Ilma, mas era uma situação tão bacana, meu marido era muito bom pra mim, mas ele morreu de Covid. Essa história a gente vê muito, infelizmente. Ok, contra a morte a gente não tem argumentos, não tem o que fazer. É um fato, né? E a partir desse fato, o que eu faço com ele? Entende, meninas? Então, quando eu trago essa reflexão, é para que vocês comecem a pensar, né? Porque se eu não estou sofrendo, mas se algum dia eu vir a sofrer e as tempestades virão, eu preciso estar estruturada, organizada, saber buscar ajuda, para que isso não transforme em um pesadelo na minha vida. Que eu consiga passar pela tempestade, né? Segurando no barco, o barco quase virando, mas no prumo, para chegar do outro lado. Algumas pessoas costumam dizer que a vida é uma viagem, né?
E na viagem, quando você sai, você não sabe o que você vai ter pelo caminho. Você sabe que você quer chegar. Ah, eu vou viajar para Brasília, né? Agora, como vai ser, né? Se tiver um impedimento na rodovia, se cair uma ponte, são coisas que não estão previstas, mas que podem acontecer. Comigo, com você, com a irmã, com a prima, com a tia. A Cleo chegando aqui. Oi, querida, tudo bem? Que bom tê-la aqui. Estamos falando sobre o sofrimento no sofrimento, né? Que muitas pessoas vivem a dor e às vezes não conseguem sair desse processo de dor. E isso causa muito adoecimento físico também. A gente já falou sobre isso também, né? Sobre os cuidados que a gente precisa ter, esses sinais que o nosso corpo costuma dar. Porque às vezes você fala assim, ah não, vou tirar de letra. Né? Vem a dor, vem o sofrimento, mas também a pessoa acaba iniciando um processo de negação. Ah não, vou tirar de letra, não, isso não me afeta não. Mas aquilo internamente tá te machucando. Você tenta manter uma aparência de tudo bem, mas aquilo lá dentro tá te machucando. E às vezes a gente costuma não dar muito ouvido para aquilo que o corpo tá trazendo para nós. Uma gastrite, queda de cabelo, dor de cabeça, taquicardia, pressão subindo, diabetes subindo. Sabe? São alguns sinais que na prática, né, eu tenho vivenciado com relação ao adoecimento das mulheres, que está ligado diretamente a algum sofrimento. Que às vezes a gente negligencia. Sabe assim, tentar tapar o sol com a peneira? Ah não, isso não é nada não. Né? Às vezes você está sentindo uma dor por algo que está acontecendo, mas você acaba achando que dá, não, tudo bem, né? E aquilo no seu ombro, pesando. E a gente não precisa carregar sozinha essas dores, esses sofrimentos. Quando a gente divide isso com alguém, claro, né? Alguém da confiança, uma mentoria ajuda bastante, né? Um profissional de saúde, pelo menos para te ouvir a sua dor, sabe? Você entregar, tirar um pouco das suas costas essa dor e esse sofrimento. Vai te aliviar bastante. E se você precisar de algo, sabe, mais permanente, algo que vai trazer uma luz para você, experimente a mentoria. A mentoria para mulheres, eu tenho uns pacotes de 4 encontros que, olha, é fantástico. E claro, né? Algumas eu tenho acompanhado por um processo maior, de 9 encontros, 8 encontros, né? Na medida da demanda que você tem ali no momento, mas com 4 encontros já é possível impactar a sua vida. De uma forma muito rápida, muito eficiente. Por conta da experiência, sabe? A experiência que eu tenho tido de vida. Então, muita coisa eu passo na pele, né? Outras que eu estudo, que eu me aprimoro. Eu estou há 30 anos atendendo famílias e mulheres como profissional. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que é possível mudar na sua vida, se você quiser, é claro. Porque quando a gente acha que tá tudo certo, tá tudo bem, ok também. São as escolhas que a gente faz. Mas quando a gente decide que é possível e que eu quero ser uma outra pessoa, que eu quero sair dessa condição de lagarta e transformar numa borboleta por um processo de transformação, a mentoria ela flui de uma forma maravilhosa. Tanto para mim, que eu fico muito feliz quando eu vejo as lagartas voando, batendo asa, conquistando. É muito prazeroso. Vocês não imaginam o prazer que é.
ver mulheres saindo dessa condição de lagarta para uma condição de borboleta. E são muitas, 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 muitas. E a gente falava na outra live sobre isso, né? É uma condição que você não consegue mais voltar a ser lagarta. Por isso que é muito impactante, né? E as lagartas que veem a borboleta voando, o sonho dela é tornar uma borboleta. Ela não quer também ficar na condição de lagarta. Poxa, se a minha vizinha, que era uma lagarta, conseguiu se transformar e virar borboleta, opa, é possível. Se a minha mentora está me trazendo questões práticas que é possível a transformação, exemplos de transformação, possibilidades de transformação, é isso que eu quero e é isso que é possível. Entende? Então, por isso que eu trago isso para vocês encorajarem, entende? E não ficar dando vida. Tem uma parábola, eu não vou saber agora quem que é o autor e tal, mas muitas pessoas conhecem, que é aquela da história dos sapinhos que caíram no buraco. E os sapinhos tentando sair, né? Mas era muito fundo o buraco. E a maioria deles falava assim, não tem jeito. Agora nós vamos morrer aqui, porque acabou pra gente. Não tem saída. O negócio é só pra cima e eu não, né? Como que a gente vai fazer? E um dos sapinhos, persistente, falou, não, eu vou sair daqui, não vou ficar aqui não. E ele tentava, ia mais pra trás, subia, pá. Aí não alcançava. Aí ele tentava de um outro jeito e fazia um malabarismo e tal, até que esse sapinho conseguiu sair do poço, desse buraco. E aí perguntaram pro sapinho, né? Pros outros sapinhos, mas por que todo mundo ficou falando que não era possível, que não sair disso, e aquele sapinho conseguiu sair? Como que se explica isso? Aí foram descobrir que aquele sapinho que conseguiu sair do buraco, ele não tinha audição. Ele não ouvia as palavras negativas e os desencorajamento dos outros. Ele olhou para ele, viu as possibilidades e continuou tentando. De primeira? Não. Mas ele tentou várias vezes e conseguiu sair do buraco. E é isso que às vezes acontece com a gente. A gente começa a dar ouvido. Não tem jeito não. Você não vai sair disso não. Isso aí é impossível. Entende? E aí você acaba acreditando, tendo essa crença de inoperância, essa crença de que você não é ninguém, a sua estima vai cada vez diminuindo mais. Como eu atendo mulheres com a estima baixa, que ela não acredita nem nela que é possível. Quando você fala, não, mas tem essa possibilidade, essa aqui. Não vai dar certo não. Mas espera lá, olha aqui, você já provou que pode, você já fez isso em outras situações. É possível, vamos lá. Então a gente tem que fazer um trabalho, de resgate dessa mulher. E na mentoria a gente consegue fazer isso. Porque muitas estão como os sapinhos lá, que não acredita que vai sair daquele buraco. Nunca mais. Só que quando esse outro sapinho, que nem estava ouvindo, né? As opiniões, né? As ideias de fracasso, né? Ele focou na saída. Que jeito que eu vou sair daqui? Tô dentro do buraco? Tô. Todo mundo tava. Mas como eu vou sair daqui? Isso é possível. Ele conseguiu sair. Entende? Olha, Grazi, oi querida, tudo bem? Que bom, estamos aqui falando de sofrimento,
de como a gente lida, né, com esse sofrimento do nosso dia a dia. Que força que às vezes a gente precisa colocar, que energia a gente precisa colocar no nosso sofrimento. Sabe? São reflexões assim, meninas, que a gente não pode deixar de fazer. Ou até de encorajar outras pessoas, né, que estão ao nosso redor. Porque às vezes na nossa convivência a gente percebe que tem pessoas como o sapinho dentro do buraco. Ah, não tem esperança não. Ai, nunca mais eu vou voltar a ser a mesma. Não. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem esses processos de frustrações, momentos difíceis, mas a gente também vê pessoas. Talvez não daquela forma, né? Naquele formato que você vivia, mas outras possibilidades. Outras portas se abrindo. Entende? E que você vai continuar sendo feliz e muito mais feliz do que antes quando você caiu lá no buraco. Tá? A Heloísa. Olá, querida. Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Quanto mais mulheres, né? Podem ir mandando um aviãozinho aí, meninas. Divulgando. E mesmo eu deixo gravado, tá? Lá no Instagram e no YouTube. Então, quem não inscreveu, entra lá, se inscreve, dá um likezinho, né? Que é importante, que daí mais pessoas conseguem ter acesso a esses conteúdos e chegar até mais pessoas. E você pode também encaminhar pelo WhatsApp também, tá? Algumas pessoas que não têm o Instagram, e o meu não consigo assistir ao vivo porque eu não tenho Instagram e tal. Eu encaminho depois. Depois que termina a live, que eu posto lá, gravado, a gente encaminha lá nos 3 pontinhos, a gente encaminha também pelo WhatsApp, tá? Então, outras pessoas podem estar assistindo, podem estar usufruindo desses conteúdos, porque às vezes, se não impactou a sua vida, pode impactar a vida de outras pessoas, tá bom? Então, o meu desejo é que mais mulheres consigam ter acesso a essas conversas de terça-feira, tá? Patrícia chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Algumas um pouco mais tarde, né? Pela vida doida, com filho, com trabalho. Eu sei como é, né? A gente faz um malabarismo. Hoje mesmo eu tive que correr. A minha filha tinha um compromisso às 18, então eu tive que deixá-la no compromisso, voltar, enfrentar o trânsito das 18 horas, mas deu tudo certo, né? Para estar aqui com vocês, esse nosso compromisso de todas as terças, né? E eu tenho tido, assim, muito carinho de estar aqui com vocês, porque eu também sei que vocês ficam esperando. E uma terça-feira tem live, né? Tem, terça-feira, no bate-horário, das 19 horas aqui do Mato Grosso do Sul. Nós temos tido esse espaço de conversa, né? De bate-papo, de troca, de experiências, tá? E vocês podem fazer seus comentários, certo? Se vocês não conseguiram assistir inteira, podem voltar, assistir, deixar um comentário, alguma dúvida. O meu WhatsApp também está lá, divulgado para quem quiser, para quem quiser fazer algum comentário, chamar no particular sobre a mentoria, ter mais informações sobre a mentoria, eu estou à disposição. Tá? Às vezes eu não respondo imediatamente, mas eu vou ver sua mensagem, vou te dar um retorno. É muito importante essa consideração e esse diálogo, né? Entre as pessoas que às vezes falam, eu não sei como que funciona. Fiquem à vontade de perguntar, tá? Sobre valores, sobre forma de pagamento, né? Eu não tenho usado aqui o espaço da live para isso, considerando que a gente pode depois no particular, né? Não quero perder o tempo, que é precioso de estarmos aqui conversando, aprendendo, né? Mas esses detalhes sobre a mentoria a gente pode esclarecer no privado e no WhatsApp pessoal. Tá bom, minhas queridas? Isso faz sentido para vocês? Isso tem a ver com vocês? Quem não passou por dor e sofrimento? Quem? Mas eu gostaria de deixar esse recado para vocês, sabe? De olhar para esse sofrimento. Olhar para essa dor, né? E ver as suas atitudes em relação a isso. Puxa, eu tô
nessa toada faz 2 anos, 3 anos, 5 anos. Como eu estava falando das perdas, às vezes a pessoa vive um processo de luto 5 anos, 10 anos da vida, né? Sem poder mudar aquela situação, ok, mas em algum momento você vai precisar sacudir a sua poeira. Você vai precisar reformular, olhar para você e seguir adiante, né? A Heloísa entrando aqui. Muito bem, muito bom, meninas. Obrigada por estarem aqui prestigiando o meu trabalho. A gente está fazendo um bate-papo aqui sobre sofrimento e dor, né? Meire, muito, mas já tá ficando para trás. Sim, querida. Vamos adiante, né? Isso vai fazer parte do seu passado, da sua história, vai ficar cicatrizes. Mas, né, um alçar de voos, uma nova vida, né? Com certeza mesmo. Um divisor de águas, né? Eu costumo dizer que antes da mentoria e depois da mentoria há uma virada de chaves. E eu tenho recebido assim muito feedback e muita gratidão. Gratidão, porque daquele jeito que eu tava indo, ia ser muito ruim para mim. E hoje eu tô reorganizando a minha vida, reestruturando, seguindo adiante, trazendo alegria para mim, né? Minha pele tá mudada, meu cabelo tá mudado, né? Às vezes até a roupa que a gente usava naquele processo de dor, ela não se encaixa mais, não combina mais com a gente. Quando a gente faz esse movimento de sair, sabe quando você enterra o pé na areia e você precisa fazer aquele movimento de tirar o pé da jaca, como dizem, né? Tem uma expressão que fala isso, tirar o pé da jaca, literalmente, porque às vezes parece que você fica colado naquilo, você não consegue ir adiante. Mas quando você faz um movimento de ruptura, um movimento de falar, não, agora vai. Dolorido às vezes. Não tô falando que é simples, que não dói. Dói. Às vezes o processo de transformação, ele é dolorido. Mas ele é fantástico quando você consegue tirar o pé da areia e pôr o pé num lugar mais firme, mais seguro. Isso é muito prazeroso. E muitas pessoas vão conseguir ver esse impacto na sua vida. Nós falamos na outra live que existem estudos, né? Que uma mulher transformada, ela consegue impactar a vida de até 15 pessoas no seu entorno. Então, que bom se você foi impactada hoje, né? Se isso serviu para você, se essa reflexão vai te trazer resultado positivo, porque ao trabalhar em você, você pode também falar para muitas outras pessoas sobre essa transformação, sobre essa possibilidade de sair desse buraco, né? Sair da condição de lagarta e transformar numa borboleta. Quero ver muitas borboletas por aí, felizes, alegres, contentes, brilhantes, coloridas, cada um da sua forma, né? Na sua peculiaridade, mas como um milagre na sua vida. Eu acredito porque eu tenho visto, tenho presenciado coisas muito especiais, muito bonitas. Histórias de vidas fantásticas que saíram da condição de sofrimento no sofrimento para uma vida sem sofrimento? Não, mas de alegria, de perseverança, de esperança. Isso que eu quero que você tenha, tá bom? E se você não consegue sozinha, tamo junto, tá? Acesse aí meus contatos, as redes sociais, venha trazer a sua história, vamos construir juntos uma saída, algo que vai tirar você dessa condição de tristeza e sofrimento. Tá bom, minhas queridas? Fico muito feliz, muito agradecida de vocês estarem aqui, de acompanharem, de prestigiarem, tá bom? Fiquem com Deus,
Um grande beijo para vocês e até terça-feira estaremos juntas aqui, tá bom? Fiquem com Deus.